Jornal, porque estamos recebendo aqui mais uma vez, com muito prazer, o prefeito de Coronel Fabriciano e também presidente da AMM, Associação Mineira de Municípios, doutor Marcos Vinícius Bizarro, para falar sobre vários temas, entre eles a reforma tributária, né, que é discutida há mais de 30 anos, na última semana, lá no dia 4 de julho, mais de 500 prefeitos, né, de todo o país estiveram reunidos para discutir a reforma durante o encontro municipalista, né, promovido pela Confederação Nacional dos Municípios, lá em Brasília. E o presidente e prefeito, Dr. Marcos Vinícius Bizarro, está por aqui. Prefeito, prazer tê-lo aqui, viu, mais uma vez. Obrigado por ter atendido o nosso convite. Bom dia, Bruno, Luciana, Murilo, prazer é meu estar aqui no jornal, né? E num momento ainda que está bem aquecida a questão da reforma tributária, vários entendimentos, vários fake news, aprovação questionável alguns pontos, né? E eu acho que a gente pode esclarecer algumas coisas para deixar quem está aí ouvindo, né, até um pouco mais tranquilo, né? Até algumas pessoas me questionaram: "Pô, presidente, mas você disse que você era contra e de uma hora para outra você virou a favor, colocaram uma RP9 em você lá, uma emenda para você também, pagou?" Não é por isso não. A gente vinha trabalhando a reforma, que era a PEC 110, que estava no Senado. No momento que o relator, ele assume o compromisso com os municípios em pegar a parte boa que a gente vinha trabalhando da 110 e colocar na 45, aí a gente ficou mais tranquilo e disse: temos que aprovar a reforma tributária, porque eu acho que é um anseio de toda a população, né? Sem dúvida. Acho que é um anseio de toda a população. Lembrando que a reforma da Previdência, da reforma tributária é uma reforma de simplificação de impostos, num primeiro momento. Ela não é criação de mais impostos. Porque eles estão querendo criar mais impostos, que eu já digo para vocês que vai ter briga já no Supremo, que já houve no passado, é a questão de ser enquadrado avião e barcos e iates como veículos automotores. E não, já foi lá atrás no Supremo, já não foi qualificado, que a gente tem que lembrar o que é o IPVA, né? Como começa a história do PVA, que era a taxa rodoviária, aquela coisa toda, para conservação rodoviária. Avião não tem pista em cima. O avião, quando quer aterrissar ou quando quer decolar no aeroporto, ele paga já as taxas para ele estar ali. E ele paga como se fosse um pedágio diário. Se ele viajar 5 aeroportos num dia, ele tem que pagar 5 taxas diferentes em 5 aeroportos diferentes. Então, tem uma tributação diferente para isso aí. Cada minuto no solo custa caro. Então, e a mesma coisa funciona também para os barcos, para ele ficar atracado na marina, essas coisas todas. Então, o Supremo já tem uma... Então, já digo que já nasce com problema, tá? O que foi aprovado lá. Agora, prefeito, falando da parte mais que cabe aos municípios, claro que para fazer uma reforma deste tamanho, perde-se algumas coisas, ganha-se em outras, e o senhor falou de uma parte boa, de uma proposta que foi encaixada em outra proposta, então eu queria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte, de forma mais clara possível, o que os municípios ganham nessa simplificação, né, que é o grande mote, vamos dizer, da reforma, e o que eles perdem. Se fala muito de perda de autonomia na gestão de recursos também. Então, eu queria saber, assim, o que na prática, dessa balança, onde que os municípios, os prefeitos que administram esses recursos, onde que eles estão ganhando, onde que o cidadão lá que mora no município, onde que ele está ganhando e onde que provavelmente ele possa vir a perder. Num primeiro momento, a gente não pode dizer que o cidadão está ganhando, tá? Que é um imposto sobre simplificação. Porque a gente vai falar se ele vai ganhar ou não quando aprovar as leis complementares, que vai ser o que vai especificar em cada tributo o que vai elevar, ou não vai elevar, ou vai diminuir. Para os municípios existe a simplificação. Num primeiro momento, que a gente era contra a 45, era a unificação de 5 impostos em um só, com a centralização da União e a redistribuição. Isso a gente era contra, foi contra, batemos, aí eu acho que existia, aí era unânime a questão dos municípios ser contra isso. Depois que a gente dividiu em dual, que ficou a contribuição básica social a nível de CBS, que vai ficar para a União, que é PIS, CONFINS e IPI, e o município fica com o ICMS mais o ISS, e foi uma das pautas nossas, que era a paridade no Conselho Federativo, porque os estados malandramente falaram assim: não, meu ISS ele é bem superior ao ISS dos municípios, então para sentar no Conselho Federativo eu tenho que ter 70% das vagas
para deliberar como vai ser distribuído esse recurso, e os municípios apenas 30%. Olha só, mas é igualitário, porque hoje nós somos iguais, nós estamos abrindo mão do nosso imposto. E tem municípios hoje que o ISS é muito maior que o ICMS que ele recebe, entendeu? Então, chegou com o relator nessa questão de igualdade na decisão, e principalmente aí onde que os municípios ganham muito, tá? Ganham muito. Com a questão de onde for o consumo, ali vai ficar o imposto. Que não é feito isso hoje. Hoje, se você consome no cartão, você consome tudo, vai aonde que está as operadoras. Hoje, a fábrica que está fazendo o perfume, que é lá do sul do país, e tributa aqui, metade do tributo vai para lá, pouca coisa fica aqui, e para nós muito menos, né? Com essa mudança vai para o destino. Destino, onde consumiu, fica o recurso. O que é mais correto, né? Que é o certíssimo, né? É o certíssimo, né? Claro que eu acho que tem amadurecer. As leis complementares, e aí fica claro, nós temos que estar muito atento agora nas leis complementares. Nós aprovamos a coluna dorsal. Como que vai ser o norte da reforma? Isso agora tudo no Agora Senado, vem as leis complementares. Agora, depois que passar no Senado, porque ele não sabe também. Nós estamos falando que tá aí, às vezes o Senado diz lá, não, nós não queremos isso aí. Acabou a reforma, tá? Mas pelo que a gente entende lá da política, existe sim um comprometimento da casa, assim como existe do Senado, existia da Câmara como do Senado, em aprovar. Essa não foi uma reforma político-partidária, tá? Esse troço vem tramitando há décadas. Sim, Tanto é que o governo anterior não aprovou porque ele ficou com receio por ser ano eleitoral. Mas ela já tramitava na casa essa reforma. Eu acompanhei o senhor esteve, né, em Brasília, junto a mais de 500 prefeitos, né, de todo o país, discutindo, né, colocando a voz de vocês lá, pleiteando, e realmente uma das questões era essa questão da lei complementar e que poderia prejudicar o setor de comércio, não é isso? Traz mais detalhes pra gente sobre essa situação. Inclusive também aí do consumo, que aí já garantiu nesse texto comércio base, e serviços. no texto base já garantiu também a questão das isenções da cesta básica. No momento, no texto original, não garantia. Garantia que ia ter um cashback, que aí depois a pessoa que era da cesta básica poderia retirar. Uma coisa muito confusa, tá, gente? Você imagina que o cara que fabricou o arroz, ele não paga o tributo, ele só nega. Como que o cara vai ganhar o cashback lá na ponta? Então é muito complexo esse cashback ainda pro nosso sistema tributário brasileiro. Nós temos que falar, o pior sistema tributário do mundo é o nosso. E a gente tem especialistas nessa área que ele fica estudando todo dia a pauta para saber como ele faz para sonegar imposto. As brechas. Né? As brechas e as vírgulas, né? Então eu vejo com otimista. E olha que eu sou médico, todo mundo sabe que eu sou médico. E existe um fake news, porque é fake news, porque no momento que não aprovar a lei complementar, tudo é fake. Dizendo que médico vai sair de 5% para 25% de pagamento de ISS, que não existe mais o ISS. Só como que vai pagar isso se não existe a lei complementar ainda? Então, saúde também vai ter, também garantiu, não fiz lobby para saúde lá, tá? Mas garantiu para o setor da saúde manter as alíquotas como estão vigorando hoje. Ô, presidente, aproveitando a presença do senhor aqui, mudando um pouco de tema, não podemos deixar de falar sobre o edital de concessão, né, da 381, que saiu foi divulgado, né, na última sexta-feira lá pelo governo federal, pela ANTT. Agora sai, o prefeito, presidente, como é que a gente pode esperar? Olha, é aí? Um anseio como uma reforma tributária pro leste de Minas, né? O tempo é mais ou menos o mesmo. Eu acho aí que muitos de nós ou perdeu um ente querido naquela rodovia, um amigo muito próximo, né? Então é um anseio, tanto é que eles botaram o preço do pedágio lá, que todo mundo achou que ia ser um auê. Ninguém preocupou com o pedágio, não. Nós queremos saber, vai ter a duplicação, não vai ter a duplicação, vai ser segura, não vai ser segura, que eu acho que é um anseio. E para a economia do Vale do Aço, é importantíssimo hoje a duplicação.
Porque nós já estamos numa concorrência desleal, o Vale do Aço, com a questão da expansão da Sudene. Que ela vem até o NAC, mais ou menos, até o NAC, e deixa os municípios do Vale do Aço fora da expansão da Sudene, Caratinga fora da expansão da Sudene. Então nós já temos a concorrência desleal da Sudene, com uma logística ruim a médio prazo, eu digo 20 anos, o Vale do Aço, a situação vai ser muito caótica para as indústrias do Vale do Aço. Agora, presidente, ainda voltando à questão da reforma tributária, como o senhor disse, muitas questões vão parar na justiça e outras ainda vão ter que ser regularizadas no Senado através de leis complementares e tal. Qual que é o trabalho daqui para frente da associação, da Confederação Nacional de Municípios? Onde que é o temor aí? Quais são os pontos que tem que ficar mais atentos para que não se perca aí esse norte aprovado na Câmara? As alíquotas são mais importantes. Porque, claro, eu tô do lado de cá como prefeito. Eu tenho que defender o interesse dos municípios. Mas eu não posso também prejudicar o comércio e o serviço. Então a gente tem que ficar. Mas ao mesmo tempo, as pessoas... Por isso a gente vive muito de fake news. Por exemplo, hoje, as mulheres são penalizadas demais com esse setor tributário que existe hoje no Brasil. Hoje o produto de belezas, perfumes, cremes, são que paga mais imposto. Do começo da cadeia até o final, tem produto que chega a 70%. Você imagina se ficasse fixo em 25%? Seria bom para todo mundo, né? E não teria bitributação de um estado para o outro, não teria que o cara abrir uma empresa em São Paulo só porque lá tem um regime diferencial. Isso acabou tudo. Acabou aquele lobby de quem tem mais dinheiro, que consegue contratar as melhores empresas de advocacia tributarista, conseguir fazer um arranjo produtivo para ele, para não pagar imposto. Essas isenções, o prazo delas são 30 anos. É todo mundo igual. Todo mundo igual. Então, eu tô muito esperançoso, tá? Eu tô muito esperançoso. Os cálculos que a gente fez, e por isso que houve, até no começo ali, a Frente Nacional dos Prefeitos se colocando contra a reforma, e a Confederação Nacional do Município, a qual a AMM está junto, nós éramos a favor, porque a gente tinha os estudos, há 5 anos trabalhamos, e a gente tinha parceria com o IPEA, que fez todas as projeções para os nossos municípios de como ficaria a reforma e sempre deu positivo para os municípios. Só a simplificação e taxar aonde está sendo o consumo já vai trazer benefício para o município. Outra coisa, conquista que a gente conseguiu com o relator. No primeiro momento, recolhia o imposto e ia para o núcleo para depois redistribuição. Não. Vamos criar um mecanismo para já ficar de imediato. Nem que fosse R$1. O cara consumiu R$1, já fica aqui, no cofre do município. Agora, quando a gente pensa assim de um número grande de prefeitos reunidos, assuntos são debatidos, imagino que a questão do fundo de participação dos municípios, o piso, né, em relação à enfermagem. Vocês discutiram isso para além dessa questão tributária? Minha filha, quando o prefeito se reúne é igual terapia de casal. É problema para tudo que é lado. Claro que sai todos esses problemas. E aí, todos esses problemas. debateram? E outra coisa, a própria reforma tributária, a própria união de IPI, lá com o Confins, se não tiver um entendimento muito bem claro, como vai ser a base para calcular o FPM? FPM é imposto de renda mais IPI. Isso aí não foi discutido ainda, vão ter que regulamentar. Isso aí, para os municípios tem que ficar. Eu estou com meus dias contados. Eu tenho prazo aqui, eu termino meu mandato dia 31 de dezembro de 2024. Mas quem está vindo tem que ficar com o olho bem aberto, pegar essa memória, tudo que nós estamos discutindo, para não ser tratorado lá na frente. Porque existe isso aí do IPI, questão do recurso que vai para o Fundeb, do Fundeb da educação hoje, desses impostos aí, como que vai ser destinado o Fundeb para a educação? Dos impostos federais. Tudo isso não podemos fechar o olho. Quem vai chegar aí depois, nós temos uma missão de quem está deixando o mandato, indiferente que quem vai ganhar é oposição ou é sucessão, mas ele tem que passar essa memória. Questão dos pisos, nós deixamos muito bem claro, isso eu tive uma reunião, a Confederação junto com os outros presidentes da associação, com o presidente Lula, há um mês atrás, e nós deixamos bem claro para o presidente Lula que hoje nós temos uma emenda constitucional, que é a emenda 128, não é isso? Que a PEC 122 virou um PEC 128, que é bem claro, qualquer um pode criar o que quiser, desde que pague a conta. Então, o piso, quem criou foi o Congresso junto com o governo federal.
os municípios não são obrigados a pagar se não tiver o dinheiro em conta. Se vir dinheiro para pagar 7 e você tem 10 funcionários, o dos 7 tem que ser dividido para os 10. E não incorporar isso como salário, e sim como uma gratificação temporária que pode acontecer o ano que vem e o governo federal parar de mandar o dinheiro. Aí entrar em cadeia processos judiciais contra o município, porque eu tenho que ganhar o piso. Não é assim não. Ô, prefeito, só uma última questão aqui. Esses números finais do censo que foram divulgados, eles afetam quantos municípios em Minas aqui em relação à questão do fundo de participação? Lembrando que nós prevendo que a gente ia ser prejudicado, a gente aprovou também uma lei dando um prazo de 10 anos para esses municípios que perderam. Gente, as pessoas não estão nascendo. Isso é verdade. E a migração normal para os grandes centros, das pequenas cidades para os grandes centros, ela é natural. Então, esses números, eu não te digo que ele é real 100%. Mas é uns tendência, 90% né? Ele é. É tendência, né? Você vê, Fabriciano estava calculando 110 mil. No primeiro momento eu achei que chegaria em 115. Quando eu vi, eu estava com 93. E fechou agora, foi 103. Mas do 110 caiu 7. Caiu 7. Por pouco eu não perco uma cota. Por pouco eu não perco uma cota da PM. Ipatinga, lá perto do senhor, parece que foi o município que teve a maior redução. Também para onde que ele foi. Mas tem tudo porquê de acontecer. Vocês que conhecem o Vale do Aço, Ipatinga teve um problema de quase uma década de não poder construir em Ipatinga. O que eles fizeram? Santana do Paraíso, que é do lado. Por isso que Santana do Paraíso, ele ganha 2 cotas. Santana do Paraíso, se eu não me engano, cresceu 20 mil habitantes. Belo Oriente também ganhou uma parte disso ou não? Não, acho que ele ficou estável. Belo Oriente ficou estável, assim como o Coronel Fabriciano. Mas o crescimento assim, de Fabriciano foi muito pequeno, Timóteo foi muito pequeno, Patinga caiu. E justamente o que cai em Patinga tá lá na Santana do Paraíso. Santana do Paraíso cresceu. Santana do Paraíso cresceu. Entendeu? Do ladinho. Então, assim, agora o que pode ficar tranquilo, tem esses 10 anos de período, mas também quem tá vindo, igual eu falei, eu tô com meus dias contados, mas quem tá vindo já tem que fazer um novo mecanismo de redistribuição que só pelo populacional não dá. Não dá, porque vai chegar um momento, cidades aí do Jequitinhonha, do Mucuri, que tem uma tendência da migração populacional, recurso, né? Eles vão ficar sem recurso. E eles vivem única e exclusivamente de repasse. Então tem que ver IDH, tem que ter um outro mecanismo para ter uma forma de redistribuição. Ou que tire dos estados também, do FPE do estado. E o estado, a gente tem que lembrar que tem o fundo de participação dos municípios, mas tem o fundo de participação do estado. E como o estado é macro, ele cuida de todo mundo, tá na hora do estado se sensibilizar e aquela cidade tá perdendo, ele distribuir parte do recurso dele. Ô, prefeito, para finalizar, você citou aí alguns momentos que você está, né, com seus dias contados. E como é que tá aí a previsão, né, de futuro para depois de dezembro de 2024? Continuar aí no executivo, partir pro legislativo ou ficar só na medicina mesmo? E contados assim, né? É muita coisa ainda. Pois mas já tem alguma previsão? Eu trabalho com planejamento e o meu mandato acaba de 31 de dezembro de 2024. Para você ter uma ideia, nem sucessão municipal eu tô discutindo ainda. Falta 1 ano e meio, não vou discutir sucessão municipal agora não. Mas tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Diz que a gente entra pelos amigos e não consegue sair pelos inimigos, né? Eu tô precisando de alguns inimigos me instigar aí pra mim não sair. Tá certo. Pessoal, conversamos com o presidente da Associação Mineira de Municípios e também prefeito de Coronel Fabriciano, doutor Marcos Vinícius Bizarro, falou aqui sobre vários temas e o principal deles, a reforma tributária, né, aprovada na Câmara, né, lá de Brasília, e que agora vai para o Senado para sofrer alterações e ser sancionada. Prefeito, presidente, obrigado mais uma vez, prazer sempre tê-lo aqui na Band News. Obrigado a você, Bruna, Luciana e Murilo, mais uma vez por estar aqui presente, né? Eu acho que a gente pode esclarecer muito rápido, não é uma coisa de 30 anos, mas a gente conseguiu resumir assim no básico. A quem tá lá, que é o consumidor, calma, gente, não vão sofrer por antecedência, ficar de olho nas leis complementares. É isso aí, perfeito. Obrigada, sempre bem-vindo, sempre. 10h20.